Só os vivos podem adorar a Deus. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Nós temos que expressar o nosso amor por Ele. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos. A graça e paz de Cristo Jesus. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez hoje aqui na igreja? Levante a sua mão para que a gente possa te conhecer. Tem um pessoal ali atrás. Glória a Deus. Tem mais uma pessoa aqui. Sejam muito bem-vindos à casa do Pai. Amém. Vamos dar um aplauso a Jesus por essas vidas que estão vindo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos e amados pela igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus. Quem crê que Deus tem um alimento para nós hoje? Então abre a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 3, versículo 22. Aleluia. Júnior, se quiser ficar por aqui por enquanto, por favor. João capítulo 3, versículo 22. Vamos ler o que diz as Escrituras Sagradas. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá, e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, pela sua presença. Já cantamos louvores, Senhor, de adoração a Ti. Já te adoramos também com os nossos recursos, aquilo que o Senhor já nos abençoou, porque tudo o que nós somos e temos, nada é nosso, tudo pertence a Ti, e tudo volta para Ti. Eu te peço, Senhor, agora por favor, fala conosco através da Sua palavra. Toma a minha vida, Senhor, em Tuas mãos, me cobre com o Teu sangue, me guarda, Senhor, que eu possa diminuir, Senhor, mais uma vez, para que o Senhor cresça através de mim. Abre os nossos corações, Senhor, o nosso entendimento, para que a Sua palavra venha achar terra fértil em nós, que toda distração, tudo aquilo que é contra a Tua vontade nesse lugar, não vai prosperar, Deus, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem para todo espírito que queira roubar a palavra nesse lugar, que seja retirado desse ambiente, na autoridade que há no nome de Jesus. Que somente o Espírito de Deus venha ter total liberdade para agir, para fluir em nosso meio, para a honra e glória de Jesus. Amém? Se você crê nessa palavra, nessa oração, dê um aplauso a Jesus, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a honra. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Essa é uma palavra muito interessante e muito simples, mas porém muito poderosa. A palavra de Deus, ela é simples, mas nela existe poder para curar, poder para salvar, poder para restaurar,
Quando alguém conta um testemunho de restauração, de mudança de vida, de mudança de rota, é porque essa pessoa ouviu a palavra e deu crédito à pregação. Porque a Bíblia mesmo diz que a palavra ela é viva e eficaz, e mais penetrante como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir os pensamentos dos nossos corações. E a palavra de Deus ela é como chuva, que vem regando a terra, que vem e diante dos nossos corações, para poder nos trazer de volta ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Alguém que vive sem direcionamento da palavra é uma pessoa que não sabe realmente quem ela é, o porquê ela está vivendo ou para onde ela vai. Mas a palavra de Deus ela tem resposta da verdade daquilo que realmente nós somos em Deus, e porque nós viemos para essa terra e também para onde nós iremos. Aleluia! Quem vive debaixo dessa palavra não anda confundido, não anda em dúvida. Quem anda debaixo dessa palavra vive em segurança, vive com uma certeza que não importa as circunstâncias desta terra, você tem a consciência em seu espírito que você não é dessa terra, que você não pertence a essa terra, que existe para nós, que nós vamos voltar de onde nós viemos, nós vamos voltar à origem, de onde nós fomos criados e formados por Ele. Aleluia! A palavra de Deus aqui em João capítulo 3, versículo 22, está falando a respeito do profeta João Batista. É um profeta que ele profetizou pouco em vida, em sua vocação, em sua chamada, naquilo que Deus lhe usou para poder proclamar a mensagem que estava dentro dele. E Lucas capítulo 1, versículo 5, vai narrar como que foi a chegada de João Batista, quando o seu pai Zacarias, que era um sacerdote, e a sua mãe Isabel, que também fazia parte da genealogia sacerdotal de Arão. E a Bíblia diz que esse casal eram pessoas íntegras, pessoas justas, que adoravam a Deus constantemente, que viviam uma vida na presença de Deus, eram pessoas tementes ao Senhor. Só que esse casal, eles não tinham filhos, porque Isabel era uma mulher estéril, ela não poderia gerar. Mas em oração, ela sempre apresentava a Deus, para que Deus pudesse abrir a sua madre para realizar esse sonho que ela tinha dentro dela. Porque todo casal sonha em gerar, em ter filhos, em deixar uma descendência. Só que o tempo estava passando, eles ficaram velhos, e Isabel ainda continuava estéril, sem poder gerar. Mas eu tenho uma certeza que o tempo estava passando, mas Isabel não deixava de orar. Os anos estavam passando, mas Isabel continuava orando e acreditando que o Deus dela, a qualquer momento, poderia fazer um milagre. Porque quem confia em Deus não está diante das circunstâncias, não olha para as circunstâncias, mas está olhando para o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer o impossível na vida de alguém. Deus, o que Ele quer fazer na minha e na sua vida, são coisas que o nosso braço não alcança, são coisas que o seu patrão não pode fazer, são coisas que o Banco Bradesco não pode fazer, são coisas que estão longe da nossa ótica. Deus, Ele quer realizar o sobrenatural. A oração que Deus quer ouvir de mim e de você não são coisas que cabe a nós fazermos. Aleluia. Tem muita gente que gasta tempo em oração, que coisas que é para nós se levantar e fazer, e se posicionar e tomar decisão.
Mas o que Deus quer realizar é aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Joás, por que Deus quer realizar na minha vida aquilo que eu não posso fazer? Porque para quando Deus fizer, a glória seja toda para Ele. Para que esse agir de Deus em nós venha gerar no nosso próximo conversão também na vida das pessoas. Tem pessoas que recebem milagre de câncer, de tumor, de coisas que a medicina já tinha desenganado pelos médicos. A gente ora, a gente clama, Deus cura. Mas na outra semana a pessoa não está mais na igreja, não está mais buscando a Deus, porque ela não entendeu que aquela cura era para que ela se convertesse e também a família se convertesse. Quando Deus faz um milagre em nossa vida, não está pensando só em nós, está pensando quem vai chegar também através de nós. E a Bíblia diz que em Lucas capítulo 1, versículo 5, chegou o dia, o momento de Zacarias se apresentar no templo. E por sorte caiu a sua vez de entrar no templo e apresentar o incenso ao Senhor. Entregar a adoração, as ofertas, os sacrifícios em favor do povo, em favor daquelas pessoas, coisas que eram feitas somente uma vez por ano. E agora por sorte, e é claro, por vontade de Deus, ele entra no templo. E a Bíblia diz que de repente Deus envia um anjo chamado Gabriel. E a Bíblia diz que Zacarias ele teme, ele fica com medo. E hoje o Gabriel diz: não tema, Zacarias, porque eu venho trazendo uma boa notícia, que vai alegrar você, vai alegrar a sua esposa, e vai alegrar também essa geração que está aqui. E a notícia foi: Zacarias, a sua oração foi ouvida. E a sua mulher Isabel, ela vai gerar um filho. E o nome desse filho será João, Zacarias. Só que Zacarias ele riu, mas um riso de incredulidade, porque ele sabia que a sua mulher já tinha passado da idade de gerar. Mas para Deus não há nada impossível. A maioria dos libertadores de pessoas que Deus levanta são mulheres que são estéreis. Eu lembro também da mãe de Sansão, Manoá. Ela não poderia gerar, mas Deus escolheu um libertador de uma mulher que não gerava, já para que o povo pudesse entender que aquela obra era de Deus. Aleluia. Ele vai ter um filho, ela vai ter um filho, Zacarias. Ele ri, e porque ele riu, ele fica mudo. Deus permitiu ele não falar até que esse filho nascesse. Imagine agora Zacarias saindo do templo e tentando em gestos explicar para as pessoas o que estava acontecendo, mas ele não conseguia, por causa que ele ficou mudo, porque ele estava incrédulo naquilo que Deus iria fazer. Só que o interessante é que o nascimento de João Batista não começou quando o anjo Gabriel veio até Zacarias. A vinda de João Batista já tinha sido profetizado antes mesmo do seu nascimento. Isso é muito poderoso. Isaías capítulo 40, versículo 3, vamos ler. Uma voz clama no deserto: prepare o caminho do Senhor. No Hermon façam uma estrada reta para o nosso Deus. Deus já estava dizendo que um precursor antes de Jesus viria na unção de Elias, para poder preparar o caminho do Senhor. E essa pessoa era o próprio João Batista. Antes de João Batista ser anunciado pelo anjo Gabriel, Deus já tinha um plano para fazer na vida dele. Antes do primeiro culto que a gente veio na igreja ou na cela, antes da gente ouvir a primeira mensagem de Deus, Deus já tinha um plano para mim e para você na eternidade.
Deus já tinha um plano para a nossa vida. E Deus precisava cumprir esse plano na vida de João. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus escolhe Jeremias e disse: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre, te levantei como profeta das nações. Antes da gente decidir viver com Deus, Deus ele já tinha um plano para mim e para você. João Batista, ele veio por conta de uma promessa, por conta de uma profecia. Agora essa profecia se cumpre. E no mesmo tempo que Isabel, ela engravida, um anjo também vai diante de uma mulher chamada Maria, para dizer também que ela ficaria grávida, mas diferente de Isabel, que era prima de Maria. Jesus, ele veio e foi através do Espírito Santo. Maria, ela estava noiva de José. Ela não teve relacionamento para gerar, mas ela engravidou pelo poder e pela graça de Deus, para poder trazer o Messias à existência. O período que João Batista e Jesus são de idade é praticamente 6 meses de diferença. Até então, quando Maria engravidou, e antes disso, José também queria abandonar Maria, porque também José era um homem justo. Eles estavam noivos, eles estavam esperando se casar para poder ter relação. E agora a mulher chega em casa dizendo que está grávida. Imagine no consentimento de José: essa mulher pulou a cerca, essa mulher me traiu, eu vou ser envergonhado por causa disso, eu vou abandonar ela. Eu não tive relação com ela, como ela está grávida? Que nem um beijo no rosto eu dei nela. Mas quando ele estava fugindo de casa, abandonando Maria, Deus envia um anjo diante dele e fala: José, não se preocupa, porque o que está sendo gerado dela vem de Deus, é do Senhor, vem do Espírito Santo. Volta para sua casa, José. O que está em Maria vem de mim, é propósito meu. Então, se é assim, eu volto. Se é assim, eu vou voltar, vou ficar com a minha noiva. Com certeza José foi ridicularizado. Será que as pessoas acreditavam quando Maria dizia: eu engravidei do Espírito Santo? Deus me visitou, está me fazendo gerar, sem eu ter relação. As pessoas não acreditavam. Com certeza criticavam ela e criticavam José. Mas quem vive uma experiência não dá atenção para as críticas. Quem está debaixo de uma palavra, não importa o que as pessoas estão dizendo. Quem recebe a visitação do Espírito, a palavra da cruz, a Bíblia diz que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus para salvar. É por isso que eu estou na presença de Deus. Eu falo em línguas, eu ajoelho, eu choro. Se for para correr, eu corro. Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é a presença. O que eu faço é para Ele, é por Ele. São todas as coisas. Uou! Eu vou levantar a mão que as pessoas vão pensar. Eu vou dizimar o que as pessoas vão pensar. E agora eu vou carregar uma Bíblia. Agora eu vou. O que as pessoas vão pensar? Pior é carregar com uma cachaça. Pior, sabe, é ir numa biqueira. É tão interessante que as pessoas, quando estão nas trevas, não têm vergonha de nada. As mulheres dançam até o chão. Aí chega na presença de Deus, não faz nada, fica com o olho esbugalhado, com uma língua de ferro, parece um
dia de enchente. Aonde está a presença de Deus, a liberdade. Aqui não é um enterro, aqui não é um velório. Aquele que morreu já ressuscitou. Aqui é lugar de festa, aqui é lugar de alegria. Uou! Não dá. Não dá. Isso, deixa o Espírito te pegar no seu lugar. Deixa ele te envolver. Dá lugar, Davi, dá lugar, Miriam. Uou! Enquanto Davi dançava e se alegrava, porque a presença chegou em Jerusalém, Mical, a sua esposa, estava com o braço cruzado. Que isso, rei? Se comporta. Tem gente que vem para a igreja, vem de braço cruzado. Eu quero ver quem vai pregar, eu quero ver quem vai cantar, eu quero ver se é verdade o que está acontecendo aqui. Com Mical ou não, nós vamos dançar, irmão. Com Mical ou não, nós vamos dar glória. Deixa Davi dançar, Mical. É melhor Davi dançando do que estar no leito com Betseba. É melhor Davi dançando do que estar pecando. Deixa Davi dançar. Orabasukiribadarabas. Aí a mãe ora: Senhor, salva meu filho, tira ele do mundo. A mãe não quer Deus, mas quer que Deus salve o filho. Aí o filho que só quer agora estar salvo, foi liberto, só quer ir para a cela, só quer ir para o teens, só quer ir para o culto, só quer ir para o encontro. E agora a mãe se voltou e ficou falando: você está indo muito na igreja, você está levando muito a sério as coisas, mas você não queria, você não orou e está reclamando por quê? É melhor ele aqui do que no pagode, irmão. É melhor ele aqui do que nas biqueiras. É melhor ele aqui do que naquelas tabacarias fedidas do diabo. Deixa Davi dançar. Deixa Davi bailar. Porque o lugar dele é na presença. Uou! Eu adorarei, eu adorarei. Eu não cheguei na igreja pregando, eu cheguei retraído, preso, acorrentado, triste, cativo. Mas Jesus liberta e nos transforma. Ele tira a nossa depressão, a nossa tristeza e transforma em alegria. Cara feia não é sinal de santidade. Na presença de Deus temos que se alegrar. O Cauê acabou de ministrar e disse: nós não podemos, querer as coisas do ímpio. Pensar que a vida do ímpio, por ter carro bom e casa boa, é melhor do que a nossa. Não é. A vida de uma pessoa não é definida por aquilo que ela tem em sua vida material, mas por aquilo que ela carrega dentro de si. Só é feliz quem carrega Deus dentro de si. Porque nós, como seres humanos, nós achamos que a vida das pessoas, do nosso vizinho, é melhor do que a nossa. Não é. Nós temos que contemplar aquilo que Deus está fazendo em nós. Nós temos que se alegrar por aquilo que nós já temos em Deus.
Nós temos que dar graças pelo pão de cada dia. Quem é grato por aquilo que tem em mãos hoje, Deus está preparando a provisão de amanhã. O ímpio não pode ser mais feliz do que nós. Nós não podemos mais desejar as coisas do mundo. O ímpio que tem que desejar o que nós carregamos. Eles que têm que dizer, eu queria ter o que você tem. Mas o irmão não tem uma bicicleta, não é isso. É a arca. Ele carrega a presença. Chegou um tempo que a arca não foi para Jerusalém, porque Uzá foi morto, eles não estavam carregando a arca da maneira correta, com sacrifício. E Obed-Edom, ele falou, opa, pode trazer para cá. Pode trazer a presença para minha casa. Pode trazer Deus para minha casa. E a Bíblia diz que o rei ficou sabendo da forma que Deus estava abençoando, sabe, Obed-Edom em sua casa. Aqueles que não servem a Deus vão contemplar aquilo que Ele está fazendo na minha e na sua vida. E nós vamos dizer para eles, isso também é para você. Deus também quer fazer em ti. A glória de Deus, a presença de Deus é para todos. Aqueles que o desejam, aqueles que clamam por Ele. Será que a nossa vida em Deus está gerando em outras pessoas uma vontade nelas de se aproximar de Deus pelo nosso testemunho? Ou a nossa vida está afastando mais ainda as pessoas de se encontrarem com Jesus? As pessoas precisam olhar para nós e não ver uma placa de crente em nosso rosto. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. Porque o que importa é que Ele cresça e eu diminua. Esse foi o tema que o Senhor me deu. O crescimento em Deus está atrelado em nossos sacrifícios de renúncias. Crescimento em Deus está atrelado em nossa renúncia. Só alguém que possa crescer em Deus, em níveis em Deus, na presença dEle, são pessoas que se dedicam em suas renúncias, que dizem não para o mundo, que dizem não para o pecado, que dizem não para as propostas do diabo. Não tem como crescermos em Deus e viver uma vida como nós queremos. João Batista, ele nasce, a promessa se cumpriu, Deus falou sobre ele antes do seu nascimento. Já estava tudo preparado. Agora ele cresce e começa a cumprir a sua chamada. E a sua chamada era no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Ele estava preparando o caminho ao Senhor, preparando as veredas, dizendo, eu venho batizando com água para arrependimento. Mas está vindo um depois de mim, que eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista era a voz que clamava no deserto. Pastor Joás, como João Batista anunciava a palavra: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. E muitas das pessoas eram batizados pela sua mensagem. Pessoas que estavam dispostas a se arrepender. Nesse tempo, se eu for chegar para alguém e dizer, se arrependa, sua cobra, essa pessoa nunca mais vai vir aqui ouvir uma ministração. A gente fala para o discípulo, você precisa mudar, cara. Você precisa crescer, você é muito infantil. Em mais do que depressa, ele quer mudar de igreja. Ele quer mudar de célula. Ele quer mudar de líder. João Batista pregava, suas víboras se arrependam. E eles se arrependiam e falou, tá bom, eu sou pecador, eu vou ser batizado.
confrontar, dê graças a Deus, porque Ele se preocupa com você. Quem tem discípulo e fala a verdade para o discípulo, o líder não está interessado com aquilo que ele tem, mas com aquilo que ele vai se tornar em Deus, ouvindo a verdadeira mensagem. Pessoas nesse tempo, profetas que estão se vendendo, pastores que estão se vendendo, que estão mudando a mensagem de Jesus, o verdadeiro evangelho, porque estão procurando ganhar aquilo que as pessoas têm. Não estamos nem aí para aquilo que as pessoas têm aqui na igreja. Quem tem um Palio, uma BMW, quem é empresário, quem não é. A nossa mensagem é para todos. É de João Batista: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Ele veio preparando o caminho. Essa era a sua mensagem, era a sua vida. Jesus falou sobre João. Jesus falou de João. É tão fácil falar de Jesus, mas quando Deus fala sobre nós, é outro nível. Pregar Jesus todo mundo prega, mas Jesus falar de nós para alguém é outro nível, porque nós somos conhecidos dele. Assim como Deus falou de Jó para o diabo: você tem visto o meu servo Jó, homem temente a mim, e se desvia-se do mal. Deus falou de João Batista. E vamos ler o que ele disse sobre João Batista. Lucas capítulo 7, versículo 24 ao 28. Quando os mensageiros se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de quem? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem vivem no luxo, moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, ele é muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio diante de você o meu mensageiro, a qual preparar o caminho diante de você. Eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus disse: não há ninguém nascido de mulher que seja maior do que João. Jesus estava dizendo: o ministério de João é mais importante do que o ministério do próprio Moisés, do que o próprio Elias, do que o próprio Eliseu. Porque João veio para poder trazer uma voz profética, aonde Deus estava em um tempo sem falar, aproximadamente 400 anos. E João vem para preparar o lugar para o Messias esperado, para o cumprimento de toda a profecia. Mas é interessante que quando Jesus, ele elogia João, ele diz: mas aquele que quiser ser ainda maior do que ele, que seja o menor no reino dos céus. No reino de Deus, o maior é sempre o menor. No reino de Deus, aquele que quer ser servido, que seja servo de todos. No reino de Deus, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Quando nós estamos em crescimento, Deus quer que a gente cresça na presença dEle. Deus não quer que a gente seja criança para sempre. E esse crescimento vai fazer com que a nossa vontade se diminua, que a nossa vontade desapareça, para que somente a vontade do Espírito seja notória através de mim e através de você. João era o homem tão humilde, que mesmo sabendo a unção que ele carregava, mesmo sabendo da sua importância diante de Jesus, em João 3, 22, 29, ele disse:
Mas o que importa é que ele cresça e que eu diminua. João estava dizendo: eu só estou vivo é por causa dele. Não tem por que eu me orgulhar por aquilo que eu sou, por aquilo que eu estou fazendo. Tudo é por causa dele. Eu só existo, é por causa dele. É dele que eu estou falando. É ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se Jesus não viesse, João também não viria. Eu só estou aqui porque Jesus me encontrou. Eu só tenho uma família porque Jesus me encontrou. Porque talvez não era nem para mim estar vivo, mas a graça e o favor dele nos alcançou. Que amor é esse? Que graça tremenda é essa? João, ele reconhecia em sua humildade que tudo que ele estava fazendo é para que as pessoas não conhecessem ele, mas que pudesse ver Jesus na vida dele. Esse foi o ministério de João Batista aqui na terra. Pastor, e como que ele morreu? Decapitado. Cortaram a sua cabeça. Mas por que, Joás? Porque ele não se vendeu. Ele fez a vontade de Deus desde o seu nascimento até o seu último dia de vida. Ele não mudou a mensagem que estava dentro dele. Ele pregou a verdade até o último dia da sua vida. Existia um rei que chamava Herodes. E esse Herodes, ele pensava que poderia fazer o que ele queria da sua vida. Porque as pessoas, quando têm muito dinheiro, pensa que pode fazer o que quer. Pensa que pode comprar pessoas. Pensa que pode tomar qualquer decisões. Pessoas que estão cheias de si, cheias do ego, sempre às vezes pisando nos funcionários, pisando nas pessoas. A pessoa não diz que o que ele tem não é nem da sua esposa, que é só dele, porque já está comprado pelo dinheiro, debaixo de algo chamado orgulho. E Herodes, por causa do seu orgulho, sabe o que ele fez? Ele pega a mulher do seu irmão e toma como esposa. Herodias. Só que de repente João Batista apareceu e falou: Herodes, essa mulher não é sua. Com certeza no palácio tinha muita gente bajulando Herodes. Tinha muita gente, sabe, bajulando por aquilo que ele tinha. Mas quando João Batista apareceu, ele veio para consertar a vida dele e disse: Herodes, você precisa se arrepender, Herodes. O que você está fazendo não é correto, não é certo. Se converta. Essa mulher não é sua. Aleluia. E por causa dessa mensagem, Herodias ficou mais endemoniada ainda. Ficou furiosa pela mensagem de João, que confrontou mais ela do que Herodes. Herodes ainda amava João, gostava de João. E por conta de um dia de festa, Herodes falou para sua esposa, não era muito bem sua esposa, e falou o que ela quisesse pedir, ele daria a ela. E a Bíblia diz que Herodias pediu a cabeça de João Batista. E João Batista foi decapitado por pregar a palavra do reino, a palavra da verdade. Nós não vamos se vender. Nós não vamos negociar aquilo que o Senhor tem ministrado em nossa vida. Ei, de célula, não se venda. Ei, obreiro, não se venda. Ei, pastor, não se venda. Continue firme na mensagem que Deus tem te entregado. Continue posicionado na carreira que está proposta, independente das consequências.
João Batista, ele pregou a palavra até a sua morte. Não é fácil viver uma vida profética, verdadeira em Deus. Porque pessoas de verdade são pessoas de poucos amigos. São pessoas que recebem poucas visitas. São pessoas que são menosprezadas. João Batista vivia no deserto sozinho, pregando. Ninguém andava com ele. Pessoas hoje querem andar com pessoas falsas. Pessoas que são bajuladas. Mas os verdadeiros de hoje são menosprezados. Porque Jesus foi menosprezado e foi levado para a cruz. Porque ele era verdadeiro. Ele era o Filho de Deus. Ele falava a verdade. O de verdade Deus não escolheu para ter boa vida nessa terra. O de verdade Deus chamou para sofrer nessa terra. Por amor ao nome dele. Sofrer o que? Injúrias. Sofrer calúnias. Fazendo o bem. Quem aqui está disposto a isso? A fazer o bem e ser perseguido por Jesus. A fazer o bem e ser caluniado. A fazer o bem e ter um Judas na sua vida. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Mas o que importa não é agradar as pessoas, é agradar a Ele. João poderia ter vida boa, Herodes gostava dele. Poderia ter uma casa ali também no palácio. Quantos profetas têm se vendido nesse tempo? Por conta de dinheiro, por conta de fama. Nesse tempo de política é o que mais tem. Pessoas que nunca aparecem na igreja para nada. Para poder, oferecer nada para os adolescentes, para as crianças. Em favor da comunidade, em favor daquilo que Deus está fazendo. Aí só vem um tempo de eleição. Agora os Herodes começam a aparecer. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Aleluia. Quem sustenta a nossa vida e esse lugar é uma palavra, é a presença de Deus. Nós não precisamos de governo, nós não precisamos, de patrocínio. Nós somos movidos pelo Espírito e pela vontade de Deus em nossa vida. Ele morreu pela causa. Eu ainda vou encontrar esse nível de renúncia. Eu estou lutando para isso. Não é fácil. É fácil falar, mas na prática é difícil. Às vezes a gente não ama até pessoas que fazem o nosso bem. Imagine pessoas que querem o nosso mal. Pastor, eu quero amar o próximo. Estou orando para que Deus me dê amor. Então se prepara, que alguém que você ama muito vai pisar no seu calo. Deus vai te provar nisso, para saber realmente se você está mudado. Deus, Ele sabe como nos fazer crescer. Deus, Ele sabe como nos moldar, como nos fazer um vaso precioso nas mãos dEle. Só que tem pessoas que quando começa a ser espremido, com uma azeitona para poder tirar o melhor azeite que tem que ser pisado, a pessoa não quer esse processo. Ela quer dar um jeitinho para poder pular o processo. Não há atalhos para ser moldado por Deus. Todos nós precisamos passar pelo deserto. Precisamos passar pela cruz para poder viver uma ressurreição e crescer em graça e conhecimento na presença dEle. Segunda Pedro 3,18. Eu vou entrar naquilo que o Senhor me ministrou agora. Vamos sair um pouco aqui da introdução. Deus me falou.
que nós fomos chamados para que Ele cresça. Nós estamos caminhando em crescimento, amém, igreja? Nós estamos caminhando em maturidade espiritual, aonde as coisas desse mundo não vão roubar a nossa fé. Pastor, o que é uma criança espiritual na presença de Deus? Ela reclama de tudo, ela esperneia, a pessoa quer fazer o que quer, e se não fizer o que ela quer, a pessoa começa a chorar, começa a se fechar. Mas chega uma hora que Deus muda o alimento, um alimento mais sólido, para nos fazer crescer espiritualmente. Para crescer para cima, nós temos que crescer primeiro para baixo. Aleluia. Eu vou chegar lá. 1 Pedro 3,18, vamos ler? Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Essa é a vontade de Deus, nós se entregamos para Ele. Entregamos a nossa vida para Jesus. Só que não para por aí. Nós precisamos continuar nessa carreira que nos foi proposto diante dEle. Existe uma nova Jerusalém que está nos aguardando, uma tão grande salvação eterna em Jesus. Mas nós temos que lutar para viver essa salvação todos os dias da nossa vida. E para isso nós precisamos respeitar os processos que vai nos fazer crescermos em Deus. E como que nós temos que crescer? Na graça, no amor dele, de Jesus, e também no conhecimento da palavra, ser instruído por alguém. A palavra é que nos traz crescimento. Uma pessoa que não se alimenta, a sua carne não come durante o dia ou dias, essa pessoa não vai se desenvolver, essa pessoa ela vai morrer, essa pessoa vai começar a ter doenças. Ninguém sobrevive sem um arroz e feijão, irmão. Ninguém sobrevive só comendo lanche, só comendo besteira. Quando eu fico o dia inteiro que não tenho tempo de comer uma comida forte em fibras, e como ali um McDonald's, alguma coisa, no final do dia não é a mesma coisa. Acaba dando uma tontura, porque a gente precisa de um arroz, de um feijão, de um frango, de uma carne, para ser sustentado. Na presença de Deus é a mesma coisa. Ninguém sobrevive sem continuar ouvindo a palavra, sem ser alimentado pela palavra, sem ser discipulado por alguém. E não é Deus que vai nos ensinar, é Deus através de alguém. A primeira coisa que nós temos que diminuir e fazer morrer em nossa vida é o orgulho. Nós temos que matar o orgulho e entender que sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos uma igreja, nós temos pastores, nós temos amigos, irmãos de célula, para que um possa ajudar o outro, declarar palavras, alimento para a vida de um do outro, para que possa ter crescimento. Não dá para ser igreja sozinho. Aleluia! Quem estava aqui na conferência ontem? Algo muito poderoso está acontecendo. Hoje tem uma geração imatura, que não decidiu crescer ainda, que se dizem que foram machucados pela igreja. Ô, dozinha dele, estou com muita dó. Se eu e você olhar para Jesus, Ele nunca vai nos machucar. Ele sempre vai nos orientar e nos fazer permanecer na presença dEle. Pessoas que estão decidindo viver como igreja em casa, isso nunca vai existir. Eu nunca vi um membro, igreja é o corpo de Cristo. E eu nunca vi um braço longe do outro braço e longe das pernas. Só dá para ser igreja e corpo de Cristo aqui na igreja. Lá fora dá para a gente ser filho de Deus, dá para a gente temer ao Senhor, mas ser corpo é só aqui. Em casa eu adoro como filho, aqui eu estou adorando como corpo, porque eu estou com os membros do corpo de Cristo junto adorando a Ele.
nós precisamos, a cada dia, amadurecer, crescer na graça e no conhecimento. Através da palavra, porque essa palavra, ela vai trazer fundamentos em nossa fé, em nossa vida, e vai nos preparar para os desafios que estão adiante de nós. Em Efésios, a palavra diz que nós temos que se equipar, se revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir contra as ciladas do diabo. E para quando chegar o dia mau, o Senhor venha nos fazer inabaláveis. A palavra de Deus, ela está nos preparando para os desafios de amanhã, para o que está por vir amanhã. Sabe por que Davi ele venceu Golias? Porque ele já tinha experiências. Ele já estava sendo preparado. Ele já tinha tido êxito em um desafio contra ursos. E ele disse, com Golias não vai ser diferente. Ele vem com varas e varapaus, mas eu vou na força do meu Deus, no Deus de Israel. Davi era pequeno em estatura, ele se diminuía em estatura, mas diante de Deus ele era grande, a unção de Deus era grande na vida dele. Quando nós nos diminuímos em humildade e entrega ao Senhor, a presença de Deus se intensifica em nossa vida, ela cresce em nós. Só que para isso nós precisamos viver algo chamado renúncia. Não há crescimento em Deus sem renúncia. Eu já disse que para que a gente possa crescer em Deus, nós precisamos crescer primeiro para baixo. Como que a gente cresce para baixo? É quando a gente decide renunciar à nossa vontade. É quando a gente decide morrer para a nossa vida. É quando a gente decide dizer não para o mundo, para o pecado, para os prazeres carnais. Nós estamos se fundamentando em Deus, e assim a glória de Deus se estabelece em nós. Mateus capítulo 7, versículo 24. Abre aí por favor. Aleluia. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Para poder erguer uma casa, é necessário primeiro cavar. Para poder primeiro colocar os seus fundamentos. Uma casa, antes que as pessoas vejam ela quando está pronta, primeiro ela foi construída debaixo da terra. É um lugar onde ninguém vê. Aleluia. Nós precisamos crescer, não somente para cima, mas também para baixo. Se fundamentar em Deus, se humilhar diante dEle, em arrependimento, em entrega ao Senhor. Esses são os fundamentos da nossa fé. A nossa casa, a nossa vida precisa estar sempre fundamentado em Jesus. Ele precisa ser o autor e consumador da nossa fé. Tudo que nós possamos fazer, a motivação precisa ser para Ele. E por Ele. Ele é o nosso maior modelo que nós precisamos seguir e se espelhar. Evangelho sem Jesus não é evangelho. Jesus, ele é o centro do evangelho. Pessoas que estão com a sua vida fundamentadas em Deus. E quem é que se fundamenta em Deus? Aqueles que ouvem a palavra e praticam ela. A pessoa começa a ser alicerçada. A pessoa começa a ser estruturada.
Porque quando vir o vento e a tempestade, essa pessoa não vai voltar atrás. Essa pessoa não vai recuar. Essa pessoa não vai olhar mais para o mundo. Porque a sua força, as suas raízes, está em Deus. É muito bom quando a gente vê uma árvore grande que está dando frutos. Mas para que uma árvore dê frutos, primeiro ela precisa ser uma semente que é enterrada, que é lançada na terra, para primeiro crescer para baixo. Aleluia. A árvore, ela cresce primeiro para baixo. Depois ela começa a crescer para cima. Tem pessoas que não querem crescer para baixo, só querem aparecer para cima. Não querem ter vida de renúncia com Deus quando ninguém está vendo ela, mas quer fazer tudo aqui na igreja. Quer ser usado por Deus, quer pregar, quer cantar, quer viver uma vida em Deus sem fundamento. Nós precisamos primeiro crescer para baixo. E daqui a pouco a árvore começa a aparecer. Daqui a pouco os frutos começam a aparecer. E a árvore que dá frutos, as pessoas vão até ela para poder provar desses frutos. Aleluia. Pastor, o que eu preciso para poder viver o propósito e a chamada de Deus? Continue se fundamentando em Jesus. Faça coisas somente para que Deus veja, somente para agradar a Ele. Porque o fundamento da casa ninguém vê, mas é o mais importante. As raízes de uma árvore bonita ninguém vê, mas as raízes é a mais importante. O que a gente faz para Deus, o mais importante, não é diante das pessoas. O mais importante que a gente faz para Deus é quando ninguém está vendo. Aleluia. Que Ele cresça e a gente venha diminuir cada dia mais. Um dia o Senhor disse para José que ele seria grande. Ele seria uma referência. Alguém que iria governar uma nação. Um homem que ia dar muito fruto em Deus. Só que Deus primeiro precisava fundamentar ele, para que depois a promessa acontecesse. E como que Deus fundamentou ele? Através de desprezo, através de calúnia. Tentaram matar ele. A própria família não acreditava naquilo que Deus tinha dito para ele. Deus levou ele para um lugar chamado deserto. Não há escola melhor para Deus fundamentar a vida de um filho seu em um lugar chamado deserto. Jesus, quando foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou ele para o deserto. Até o próprio Deus se sujeitou aos processos para depois começar a pregar e fazer discípulos. Quem somos nós para não nos sujeitarmos aos processos? Existem desafios que não é o diabo que está trazendo. Pastor, mas eu sou dizimista. E aí? Você pode estar dizimando e as coisas estão dando errado na sua vida. É processo. E a fidelidade não é somente quando a gente está bem. A fidelidade maior é quando a gente está indo de mal a pior. Porque dizimar quando está sobrando é muito fácil. Mas dizimar quando vai faltar até o do gás, aí é o desafio maior. Pastor, é justo uma pessoa que tem que pagar o gás, tem que pagar o aluguel e tem que dar o dízimo? É Ele e Deus, irmão. Aleluia. É Ele e a sua vida com Deus. É Ele e a sua fidelidade com o Senhor. Mas para quem é fiel, o deserto não é uma morada. Para quem é fiel, o deserto é uma escola e uma passagem.
aonde Deus está do outro lado esperando uma nova Canaã, aonde tem frutos que é necessário duas pessoas carregarem esses frutos. A Bíblia diz que quando Deus liberta o povo do Egito, foi Deus que levou eles para o deserto, para poder saber o que estava no coração deles. Deus poderia muito bem colocar o GPS para outro lugar, mas Deus falou: não, eles vão para o deserto, eles vão aprender a ser dependente de mim. Eles foram passaram muito tempo aprendendo com o faraó, sendo escravos. Eles esqueceram que eu sou o pai deles. Agora eu vou ensinar eles a confiar somente em mim. Talvez tem pessoas que estão aqui, e tem. Pessoas são fiéis. Está renunciando ao mundo, renunciando àquilo que você fazia no mundo. Está sendo fiel nas suas finanças, e nada está dando certo. Deus deu uma palavra para José, as coisas começaram a dar errado. Estava dando tudo certo, só que quando Deus falou: José, você vai governar, a casa dele caiu. As pessoas dizem: eu comecei para a igreja, as coisas piorou. É lógico, você estava nas trevas, você veio para a luz, agora você está em confronto. Deus está tocando alguém no profundo e Deus está dizendo: quem disse que eu te abandonei? Quem disse que eu te deixei? Quem disse que eu não estou te vendo? Quem disse que eu não vejo as suas lágrimas? Quem disse que eu não vejo as suas injúrias? Quem disse que eu não vejo o que as pessoas estão falando ao seu respeito? Deus está dizendo: espera só mais um pouco. Espera só mais um pouco. Eu preciso te fundamentar mais. Eu preciso te levar a raízes mais profundas. Eu preciso te ensinar a ser mais dependente de mim. Porque quando as coisas estão boas, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não busca. Mas quando vem o vento, a gente já começa a orar. A gente já começa a jejuar. A gente já começa a pedir misericórdia. Desertos são necessários. Parece que está dando tudo errado, mas já está dando tudo certo. José mal sabia que o que estava dando errado na vida dele era para que dê certo. Quem é fiel ao Senhor está vivendo algo que está dando errado na sua vida. É necessário isso dar errado primeiro, para que depois dê certo. Não retroceda. Não volte para trás. Pastor, eu não fiz nada para me mandar embora. Falaram mal de mim. Pessoas que mereciam sair da empresa, mas logo eu sempre me dedico. Sempre sou fiel ao Senhor. Foi necessário que desse errado. Mas se você permanecer, coisas maiores e melhores Deus tem preparado. Quero declarar que o mal que vão causar na minha e na sua vida não é para o mal, é para o nosso bem. Vai nos favorecer. O mal que causam para aqueles que buscam a Deus e são fiéis a Ele, só coopera mais ainda para o propósito. E os Judas então, melhor ainda. Tem que ter alguém que nos persegue. Tem que ter alguém que fala mal. Judas cooperou mais na vida de Cristo do que Pedro. Judas estava apressando a entrega de Jesus na cruz. E Pedro estava querendo anular a entrega dele. Pedro falou: você não vai morrer. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque você não conhece as coisas que são de Deus. E Judas traindo ele dizia: que queres comigo, amigo?
Jesus chamando Judas de amigo e chamando Pedro de diabo, irmão. Os Judas nos levam para a cruz. Nos leva, dá até vontade de ir para as redes sociais, de falar para todo mundo. Só que o Espírito está dizendo: ame, ore por ele, é seu irmão, pague o mal com o bem. São pessoas que estão sendo fundamentadas. E a aprovação de José não acabou por aí. Ele foi como escravo, ele apanhou muito, ele foi para uma prisão de novo, só coisa dando errado. Teve um momento que começou a dar certo, e do nada José de novo dando errado na sua vida. Mas mesmo dando errado, apareceu uma mulher bonitona para ele, que não pertencia a ele. Ele falou: quem sou eu para pecar contra o meu Deus e o meu senhor Potifar? Quando as coisas começarem a dar errado, o diabo vai aparecer com propostas. E às vezes não é de Deus. Aleluia. Quando Jesus estava no deserto, o diabo apareceu para ele com propostas. E Jesus estava fundamentado e dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus está dizendo: eu não preciso do seu pão, eu não preciso do que você tem para me oferecer. Importante, eu estou no deserto, mas Deus está comigo nesse deserto. É melhor estar sofrendo no deserto com Deus do que estar na bonança fazendo as coisas que o diabo oferece. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Poderia ser bíblico isso. Isso é tremendo. Talvez está em Joás capítulo 2, 6. Ou Lucas 5, 6. A gente tem a nossa Bíblia, tem a nossa própria história também. Sabe por que José teve que passar por tudo isso? Para ser fundamentado. Porque quando o sonho aconteceu, quando a sua família apareceu, ele estava pronto para perdoar, para entender porque ele passou por tudo aquilo. Ele falou: irmãos, não precisa te desculpar, porque agora eu entendo que todo esse mal que me aconteceu foi para que a promessa de Deus se cumprisse na minha vida. Ir para a cruz é um caminho árduo. Viver com Jesus é uma vida de renúncia. Muitas pessoas não vão nos entender. Passaremos por muitas coisas difíceis. Jesus mesmo disse: vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Existem processos que não adianta. A igreja não vai te ajudar. A sua mãe não vai ter recurso para te ajudar. Já passei por processos. Já tive falta de algumas coisas. Só que todos os não que eu recebi, depois que eu passei por aquilo, eu entendi que era necessário para que Deus me levasse para um outro propósito. Quando a gente passa dando glória a Deus e não volta para trás, Deus ele nos explica porque tudo está acontecendo e porque tudo aconteceu. E José ele só se tornou governador e passou por tudo aquilo para que ele pudesse entender que Deus ele é perfeito em tudo que faz. Joás, como que eu sei o que eu estou vivendo é da vontade de Deus, mesmo que estão dando errado? Tem coisas erradas que acontecem porque o próprio homem procura a semear na carne. Mas se a gente está vivendo em obediência, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a pessoa está amando a Deus em tudo, então tudo que ela está vivendo é propósito de Deus.
Se você está na empresa onde você está e você está amando a Deus, Deus está lá para um propósito. Aleluia. Tudo está no controle dele. Se coloque de pé, por favor.